Agora, irmãos, vamos continuar. Vamos caminhar um pouquinho mais para a glória de Deus. Mas aqui ainda estamos meio parados, não é? Em Colossenses capítulo 3, verso 1. Ainda estamos meio parados, vamos ainda ficar aqui um pouquinho. Quando você está numa curva de rio e pescando e está dando peixe, não é bom sair dali, não. Continua pescando ali que tem peixe. Curva de rio é o melhor lugar de pegar peixe. Você sabe que os rios, quanto mais sinuosos, mais piscosos. Quanto mais curvas ele tem, mais possibilidade de você pescar. Porque na curva de rio é que junta os detritos e os paus, e ali formam casas para os peixes se abrigarem. Uma vez disseram assim, a primeira igreja batista em Londrina é uma curva de rio. E eu fiquei tão feliz, porque eu também faço parte dessas tranqueiras que Deus alcançou pela sua graça. Nós somos os piores alcançados pelo melhor, que é Cristo, na sua infinita misericórdia. Vamos abrir então Colossenses capítulo 3, verso 1. Podemos ler este versículo só. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pai, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus de paciência. Tu és a paciência. Tu és o Deus da graça. Tu és a graça. E é nesta condição que nós nos aproximamos do Teu trono de graça, mediante o sangue do Senhor Jesus Cristo. Nós temos agora acesso à intimidade do Teu trono, por causa dele. E pedimos-te, Pai Celestial, que Tu nos fales ao coração, pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Glorifica o Teu Filho Jesus, edifica a Tua igreja espalhada pela face da terra. Salva todos aqueles a quem Tens designado, os dispersos que ainda não chegaram no Teu redil, e enche os nossos corações de fidelidade e de alegria para Te servir de todo o coração. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu recebi um e-mail bem engraçado. Eu vou ler algumas coisas aqui dele, porque assim, são 24 coisas que você não pode morrer sem saber. "24 coisas que você não pode morrer sem saber." O primeiro delas é o nome completo de Pato Donald. Donald Fort Larry Duck. Agora você sabe. Você não pode morrer sem saber que em 1997, as linhas aéreas americanas economizaram $40 mil, eliminando uma azeitona de cada salada. $40 mil. Aqui está, $40 mil. Já é muito dinheiro. Uma azeitona. Você não pode morrer sem saber que uma girafa pode limpar suas próprias orelhas com a língua. Isso é um conhecimento importante. Outra coisa que você não pode deixar de saber é que milhões de árvores no mundo são plantadas acidentalmente por esquilos que enterram nozes
e não lembram onde eles as esconderam. Esquilo também pode sofrer de Alzheimer. Essa é boa, essa é útil até. Comer uma maçã é mais eficiente que tomar café para se manter acordado. Essa é boa. Quando você estiver querendo ficar acordado, coma uma maçã. A sexta que ele apresenta aqui é que as formigas se espreguiçam pela manhã quando acordam. Esse é um conhecimento fantástico. Outro conhecimento que ele levanta aqui, que é muito importante, é que as escovas de dente azuis são mais usadas do que as vermelhas. Esse também eu achei valioso. O porco é o único animal que se queima com o sol além do homem. Ninguém consegue lamber o próprio cotovelo. É impossível tocá-lo com a sua própria língua. Só um alimento não se deteriora: o mel. Os golfinhos dormem com um olho aberto. Eles vigiam e oram. Ou vigiam e dormem. 1/3 de todo o sorvete vendido no mundo é de baunilha. Esse é outro conhecimento fantástico. Você não sabia que é tão importante. Veja bem que coisa importante que você não sabia, que você precisa saber antes de morrer. As unhas das mãos crescem aproximadamente 4 vezes mais rápido que as unhas dos pés. Coisa fantástica. Fabulosa. Outra coisa que você tem que saber é que o olho da avestruz é maior do que o seu cérebro. É por isso que ela sempre procura as coisas brilhantes. Será que a mulher tem alguma semelhança? Agora, essa aqui não é muito engraçada, não. Os destros vivem, em média, 9 anos mais do que os canhotos. Quem é canhoto não gosta disso aqui. O quack de um pato não produz eco. E ninguém sabe por quê. Quack, não produz eco. O músculo mais potente do corpo humano é a língua. Esse eu já sabia. É impossível espirrar com os olhos abertos. Essa também é fantástica. J é a única letra que não aparece na tabela periódica. Que coisa, hein? Importantíssimo. Uma gota de óleo torna 25 litros de água impróprio para o consumo. Uma gota. Esse é interessante. Os chimpanzés e os golfinhos são os únicos animais capazes de se reconhecer na frente de um espelho. É outro conhecimento fantástico. Agora, esse aqui é bom. Rir durante o dia faz com que você durma melhor à noite. Esse é provado e é bom mesmo. Agora, 40% dos telespectadores do Jornal Nacional dão boa noite a William Bonner no final. Aí pegou você, né? Eu também dou.
Eu acho que o número aqui não está bem próprio, não. E aproximadamente 70% das pessoas que leem esse e-mail tentam lamber o seu cotovelo. Este é um conhecimento realmente fabuloso. 24 perguntas, 24 assuntos que você não pode deixar de saber. Mas, meu irmão, há um assunto que você não pode deixar de saber. E é só um. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 8 de Hebreus. Hebreus capítulo 8. Eu quero pedir que meu irmão Renan leia os 3 primeiros versículos do capítulo 8 de Hebreus. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tantos dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, diz aqui o autor, o essencial, a súmula, o cerne, o néctar de tudo que eu já escrevi até aqui. Ele tinha escrito 7 capítulos. O essencial é que temos um sumo sacerdote assentado. Eu já tenho parado diante desse versículo aqui muitas vezes. Por que que o autor quis dizer que o essencial de tudo era ter um sumo sacerdote assentado? Nós já falamos aqui algumas coisas, mas para completar este assunto, nós precisamos verificar um pouco mais disto, que se isto é o essencial, tem que ter algumas coisas para nós verificarmos. Um sumo sacerdote assentado. Falamos aqui, em outra ocasião, que o tabernáculo, que era composto de um lugar, de um pátio, de um átrio, onde haviam 2 móveis, o altar de bronze e a pia de bronze, a bacia de bronze, para a purificação dos pecados, que tinha o santo, onde haviam 3 móveis, o candelabro com a sua luz, a mesa onde estavam os pães que serviam para o alimento dos sacerdotes, e onde estava o altar de ouro, onde se depositava o incenso para adoração, e o santíssimo lugar, onde estava um móvel composto de 2 partes, a arca toda de madeira revestida de ouro, com uma tampa toda de ouro. Essa tampa era chamada de propiciatório, onde se fazia a propiciação pelos pecados, onde haviam 2 querubins olhando para baixo, para a tampa, representando Cristo e a sua obra. Não havia cadeira, nem trono, nem banco para se assentar. Nenhum sacerdote e nem o sumo sacerdote que entrasse pela primeira porta, lá no átrio, poderia se assentar enquanto estivesse ali dentro. Era um ministério de pé o tempo todo, imolando animais
ou prestando serviço no Santíssimo, no Santo, ou o sumo sacerdote no dia do Yom Kippur, uma vez por ano, realizando a expiação em favor do povo, uma vez por ano, não tinha possibilidade de se assentar. Todo aquele ministério do Velho Testamento era figura do céu. Eram coisas que tinham sido dadas de uma maneira emblemática, figurando aquilo que estava no céu. Porém, não havia lugar de assentar. E quando ele está dizendo que o nosso sumo sacerdote está assentado, significa que ele, tendo entrado no verdadeiro tabernáculo, concluiu tudo o que o tabernáculo provisório apontava. Temos um sumo sacerdote assentado. É muito clara essa explanação. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um tal sumo sacerdote. Essa expressão, um tal sumo sacerdote, é muito parecida com aquela expressão, Deus amou o mundo de tal maneira, é uma maneira inexplicável diante da grandeza do que Deus fez. Um tal sumo sacerdote que está sentado. Eu queria que meus amados irmãos vissem conosco hoje por que ele está sentado. Existem 5 razões bíblicas por que ele está sentado. Vamos para Hebreus capítulo 12. Nós temos no capítulo 11 uma descrição dos peregrinos da fé. Essa descrição começa com Abel. O primeiro peregrino da fé é Abel. É bom a gente lembrar que Adão não teve esse privilégio de ser um peregrino da fé. E é bom lembrar também que Jó não está nos peregrinos da fé. E depois vocês vão estudar por quê, eu não vou dar lição para ninguém. Mas o primeiro peregrino da fé é Abel, que ofereceu sangue. Ele ofereceu. No caso de Adão, o sangue foi manifesto, foi oferecido pelo próprio Deus. Mas aqui Abel ofereceu sangue por a expiação. E ele vai passando de Adão, ele passa por Enoque, passa por Noé, e vem andando, e passa por Abraão, por Isaac, por Jacó, por José, e vem e fala de várias pessoas. E quando chega no capítulo 12, no verso 1, 2 e 3... Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Irmãos, preste bem atenção. Depois dele falar dessa turma toda que está peregrinando, ele diz assim: agora, nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem, que é muita gente, de testemunha, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando a foral do verbo, da expressão apó, longe, e oral, ver. Ver longe, mirar, contemplar, olhar,
atenção para o autor, para o consumador da nossa fé. Jesus, que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz não fazendo caso da vergonha, da ignomínia, do vexame. Mas ele diz assim: está sentado. E está sentado à destra do trono de Deus. Todas as vezes que você encontrar na Bíblia a destra de Deus, você vai encontrar a manifestação da graça de Cristo. Na sua destra, a alegria perpetuamente. À destra de Deus, à direita de Deus, está aquele que se assentou. Se assentou porque ele realizou uma obra tremenda ao suportar a cruz. E é através da obra da cruz, porque nesses 5 modelos, ou nessas 5 expressões do assentar-se, 3 estão ligadas à cruz. E ainda há alguém dizendo que não se deve tratar da cruz, que este assunto já está devidamente esvaziado. Eu quero saber se Deus, na sua infinita sabedoria, colocou como ponto de foco da maior sabedoria a cruz. Quando é que você vai esgotá-la? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado, por causa da obra de Cristo, na cruz, que foi perfeita. Eu só posso ser salvo, porque Cristo morreu e ressuscitou. Não tem outra salvação. Irmãos, não tem outro assunto. Não tem outra fórmula. Não tem outra maneira. É esta. E ele disse: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Nós precisamos atentar com muita objetividade para esse fato. O nosso sumo sacerdote está assentado. Segunda razão, nós vamos olhar aqui no capítulo 10 de Hebreus, nos versos 11, 12 e 13. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca, jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Ele compara o velho modelo do sacerdote de Arão com o novo modelo do sacerdócio de Melquisedeque. O modelo do sacerdote arônico era repetitivo.
ele tinha que fazer todas as coisas, todas as vezes a mesma coisa. Todas as vezes que ele fazia aqueles hábitos de imolações, ele diz, derramar de sangue que não podem tirar os pecados, remover os pecados. Hoje de manhã eu falei que dentro do babilonismo, que foi aprendido pelos judeus, o judaísmo, que é diferente de Israel. Quem não esteve pela manhã deve pegar o boletim ou depois ouvir o estudo para saber algumas diferenças importantes. O judaísmo ele surgiu como religião na Babilônia e com a sua metodologia influenciou, de certo modo, a igreja, e especialmente pós-Constantino, trazendo para a origem da Igreja Católica a repetição da missa como expurgação do pecado. Onde cada dia que o sacerdote faz a repetição, a pessoa pode ser expiada. Mas segundo o que está dito no texto de Hebreus, ele está dizendo que ele fez um único sacrifício. Por favor, Renan, leia o versículo 12 outra vez do capítulo 10. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Veja agora, salta e leia o verso 14, irmão Renan. Porque, com uma única oferta, aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Olha que coisa mais linda. Já aperfeiçoou. E já aperfeiçoou para sempre os que ainda continuam sendo santificados. Perante a obra realizada por Cristo, isto foi conclusivo. Não tem mais o que fazer. E ele está assentado. Veja bem que ele disse aqui, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra. Por que o Senhor assentou? Porque o seu sacrifício é conclusivo, é consumatório, é inapelável. Não existe mais um tribunal que você possa apelar. É instância final. Chegou ali e acabou a advocacia. Não tem o que fazer mais. Meu irmão em Cristo Jesus, eu estou lendo Colossenses capítulo 3. Se, portanto, ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado. Por que ele está dizendo isto? Porque esse Cristo que se assentou porque realizou uma obra consumada. Meu irmão, o pecado não tem mais poder sobre nós, ainda que nós possamos pecar, nós não podemos viver mais debaixo do cabresto do pecado. Eu não posso vencer o pecado, mas Cristo venceu o pecado por nós. E você pode ganhar a dimensão da revelação da graça de Deus. E nós temos aqui claro que o sacrifício que ele fez foi um único sacrifício. Não tem repetição, não tem reedição. Vamos fazer uma edição nova do sacrifício de Cristo. Eu me lembro que um dia, um pastor que foi um modelo de homem
na televisão brasileira no tempo do J. Silvestre, o show é o limite, o céu é o limite. O J. Silvestre fez respostas da Bíblia e esse é o pastor chamado Neemias Mariem, que já morreu, respondeu. Foi um sucesso. Nunca se vendeu tanta Bíblia no Brasil como naquela época. A Igreja Católica, nesse tempo, fez um contrato com a Sociedade Bíblica do Brasil para publicar Bíblias, aquela Bíblia chamada, na linguagem de hoje, fez um sucesso, porque era uma coisa extraordinária. Tudo que o J. Silvestre perguntava, o Neemias Mariem respondia, e ele dizia, está certa a resposta, está certa a resposta, e ele ficou famoso. Mas este homem, por alguma razão que ninguém pode explicar, debandou-se para um evangelho misturado, tomava até santo daime, andou fazendo, ele escreveu um livro, O Cristo da Nova Era. Eu estou falando publicamente, o negócio é público, não tem? O Cristo da Nova Era, que é uma mistura. E ele chegou a dizer um negócio muito esquisito, que João Batista, ao deitar-se no ombro, no peito de Jesus, é que ele tinha algumas inclinações homossexuais. João Batista não, João o Apóstolo. Você imagina um negócio desse? Talvez um bichismo enrustido no seio da alma, porque a gente tem umas coisas esquisitas. Este homem falou no programa do Jô Soares, estes ouvidos ouviram e estes olhos viram. Não estou contando e ninguém disse. Precisamos fazer uma releitura da Bíblia. E Jô Soares virou-se para ele e disse, pastor, releitura? Ou uma leitura cuidadosa? Releitura quer dizer isso dentro do chamado pensamento, aquele pensamento sintético de Hegel, dentro daquilo que se chama dialética. Releitura significa que a verdade é relativa. Não a de Deus. A de Deus é absoluta. Havendo Deus falado, falou. Agora pelo Filho. E falou de modo absoluto. Não tem releitura. Tem que fazer uma leitura cuidadosa do significado da obra dele. Irmãos, nós não temos que ter medo de nada e nem apoiar nada que esteja fora dentro do que a palavra de Deus está dizendo. Porque é aqui que está a verdade de Deus. Os céus e a terra passam, mas a palavra de Deus não há de passar. E nós precisamos ter muito cuidado, viu? Aqui nós estamos em terreno firme. É bom que você anote na Bíblia, na sua Bíblia, as expressões no livro de Hebreus que ele diz assim, permanecei firmes, esteja firmes, estáis pois firmes. Firme, a palavra firme significa não ser biruta tonta. Quando um vento de doutrina soprar, você fica ali. Você não vive rodando como biruta de aeroporto, que tem que mudar a rota do avião, porque o vento muda. Aqui o vento de Deus não deixa ficar essa tontura na cabeça. E nós temos diante do Senhor que o seu sacrifício foi suficiente. Eu quero mais um aqui no livro de Hebreus, bem no comecinho, já citado, capítulo 1, e nós vamos ler todo o parágrafo, que é do 1 ao 3. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias os falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O escritor aos Hebreus começa mostrando a superioridade de Jesus aos anjos, depois a superioridade de Jesus a Moisés, aos anjos e aos profetas, depois a superioridade de Jesus a Moisés, depois a superioridade de Jesus a Arão e a superioridade de Jesus a todas as coisas. E aqui ele está dizendo o seguinte: olha, Deus falou muitas vezes, falou de muitas maneiras, falou aos nossos pais, mas agora Ele nos falou de uma maneira peremptória pelo Filho. E Ele dá 7 características do Filho. Ele diz que o Filho é o herdeiro de todas as coisas, que o Filho é o criador do universo, que o Filho é a perfeita imagem de Deus, que o Filho sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, que o Filho, depois ele usa a expressão aqui, tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra de Deus, sendo superior aos anjos. Tendo feito a purificação dos pecados, não está falando de perdão, está falando de purificação. Purificação é a última instância. Primeiro, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não somente Ele perdoou, mas Ele purificou. Está escrito: tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra do trono na majestade. Os 3 aqui no livro de Hebreus estão falando da obra da cruz. Cristo realizou uma obra completa. Como é que chama a palavra que ele usou na cruz, na língua grega, os que já estudaram? Tetelestai. O que significa esta palavra? Quando no dia que uma pessoa pagava a conta e rasgava a cédula, o oficial do governo dizia para aquela pessoa: tetelestai. Está paga? Você não tem mais PROCON. Ninguém pode te levar mais para os tribunais. A conta foi paga. E agora? Esse sacrifício de Cristo, você ainda vai dizer assim: tem que pagar a conta no milênio. Vai para o milênio. Está doido, senhor? Essa conta foi paga. A suficiência de Cristo é eterna. Está falando de eterno, um sacrifício que é eterno. Que negócio é esta? Que antropocentrismo é este? Que adãozismo é este? Na minha causa eu tenho que ser cordeiro, mas na causa de Deus eu tenho que ser leão. Meu irmão, eu não aceito isto. Que se ponha peso sobre os ombros daquele que foi convidado para receber um jugo suficiente. O meu fardo é leve. Temos um sacerdote assentado. Fazia tempo que eu não adorava em línguas. Parece que tinha sumido. Mas essa semana voltou. No auge da glória. Senhor, meu coração precisa de Ti, eu não quero nada mais do que a Ti. Tu és o meu bem-amado. Quero dizer para vocês que línguas é assunto de adoração particular. Mas vamos caminhar um tiquinho mais.
Vamos para Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. É a oração de Paulo. A oração de Paulo. Vamos começar com o verso 15, irmão Renan, e vamos até esse ponto, no verso 21. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. Ih, que coisa linda! Paulo parece que extravasa aqui nessa oração, ele abre o peito e diz assim: desde que eu comecei a orar, eu não cesso de orar, não cesso de fazer menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, aí ele diz 3 coisas que ele queria que ele fizesse. O que você quer, Paulo, que o Pai da glória faça na igreja de Éfeso? 3 coisas. Eu quero que eles sejam iluminados nos olhos interiores para saberem o quê? O que você quer que eles saibam? Primeiro, para saber a esperança do chamamento. Eu só quero lembrar para vocês, meus irmãos, que o chamamento de Deus não tem corte. Eu tenho visto alguns atletas que são chamados para a seleção, mas que por razões A, B ou C, eles são cortados, porque se machucam e não fazem parte da seleção. A seleção de Deus, uma vez chamado, para sempre chamado. A vocação de Deus é irrevogável. Os dons de Deus são sem arrependimento. Primeiro você tem que guardar bem isto. Ele está chamando a atenção para que os olhos sejam, e isso é bom porque lá eu tenho gasto muito tempo na internet respondendo, e os irmãos que estão ouvindo via internet, eu recebo muitos e-mails: Pastor Glênio, o crente pode perder a salvação? Necas de Pitibiriba. Uma vez salvo por Jesus Cristo, ele não dá uma salvação provisória. Isto aqui não é módice, que é descartável. Isto aqui é eterno, é sangue eterno. Um único sangue, derramado uma vez para sempre, pode salvar totalmente aqueles que se chegam a Ele, vivendo sempre para interceder por nós. Por favor, salvação é eterna. Agora, se alguém não foi salvo e está meio salvo aí é problema seu. Então vamos entrar no... Como é que pode ser meio salvo, eu não sei. Eu não posso entender que uma pessoa pode estar meio morta ou meio viva. Ou está morta ou está viva. A segunda coisa que ele diz é o seguinte: eu queria que os olhos de vocês fossem abertos para compreenderem qual é a riqueza da glória da herança nos santos. Epa! O que é que você tem de tesouro? Qual é a riqueza da glória da herança? Você já avaliou que você é possuidor? Eu estou me lembrando daquele camarada que tinha um quadro bonito na sua sala. Um quadro que tinha sido da bisavó, da avó, da mãe, e que foi para ele. E ele botava lá na sala. Um dia, um amigo dele chegou lá na casa dele para jantar. Olhou o quadro, aquele amigo era um especialista, era um marchand, vendedor de quadros, era um cara que entendia de quadros. Chegou perto do quadro,
bota o bicho para cá para andar. Chegou perto do quadro, começou a examinou o quadro, pegou no quadro, virou o quadro, olhou o quadro e virou para ele e disse assim: você quer 3 milhões de dólares nesse quadro? O cara disse: você está doido, rapaz? Isso aqui era da minha mãe, que veio da minha avó. Não, isso aqui é um quadro que... Ele disse: faz o seguinte, você me dá 10% do valor do quadro, eu vou vender o quadro para você. Você quer um dinheiro grande? Ele disse: quanto esse quadro vale? Ele disse: não, espera, você me dá 10%, eu vendo o quadro para você. E ele foi vendido em Londres por 26 milhões de dólares. Era um verdadeiro Rembrandt que estava lá na casa dele, ele não sabia. Eu quero saber, você já tem feito a avaliação de quanto vale o Criador do Universo, seu Salvador? Não sabe. É isso que Paulo está dizendo. Abrir os olhos do entendimento para enxergar o quanto vale a herança dos santos. Terceira coisa que ele diz aqui: o qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Você já pensou quanto é o poder que ele tem? Não só o valor, mas o poder. Quando Jesus foi botado numa situação, diz assim: o camarada casou uma vez, casou duas, casou três, casou quatro, casou cinco. Quando ele chegar no céu, de quem é a mulher dele? Com quem ele vai ficar? Ele casou 7 vezes, a mulher casou 7 vezes com 7 irmãos, os irmãos foram morrendo, nunca vi a família pior do que essa, todo mundo morria, casava, ó mulher matadeira. Ficou, de quem é que vai ser lá no céu, de quem é que ele vai ser? E Jesus disse uma coisa interessante: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Qual é o poder que ele tem? Eu não posso, mas ele pode. A grandeza do seu poder. A grandeza do seu poder, aí diz, o qual poder exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua destra nos lugares celestiais. Por causa da sua ressurreição, por causa da sua morte cabal, do seu sacrifício total, do seu sacrifício irretocável, ele assentou, e por causa da sua ressurreição, ele culminou a obra e se assentou. Eu estou dando 4 razões até aqui. Agora eu quero ir para a 5ª razão, que nós vamos aqui mesmo em Efésios, capítulo 2. Nós vamos começar com o verso 10 e vamos terminar no verso 7. Espera aí. Efésios 2, de 4 a 7. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Agora nós pegamos carona nesse assentar. Cristo, em troca da alegria, suportou a cruz, não fez caso da ignomínia e assentou-se. Cristo, com um único sacrifício, realizou uma obra perfeita e aceitou-se. Cristo, por causa da sua obra perfeita, fez a purificação dos pecados e assentou-se. Cristo, por causa do chamamento que fez, por causa da obra do seu poder, por causa daquilo que ele realizou em nosso favor, realizando completa, assentou-se. Mas agora ele nos fez assentar juntamente com ele nos lugares celestiais. Compartilhamento do assentar-se. Ou seja, o descanso dele é o nosso descanso. O que ele realizou para conosco, realizou para nós.
para que nós pudéssemos nos assentar nos lugares celestiais nele. Aqui está dito com todas as letras, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí você diz, mas Glênio, eu não estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, eu estou assentado num banco duro da primeira igreja de Londrina agora. Eu digo, você é de cabeça igual a mula, não, pior do que a mula de Balaão, você é igual o Balaão que não enxerga. Você está enxergando só a realidade física, você não está enxergando a realidade espiritual. Nele, tudo que Deus tem para nós é nele, e nele nós estamos assentados nos lugares celestiais. Como é que você sabe disso? Eu sei disso por causa do testamento, da palavra e do Espírito da verdade que mostra a nós pela palavra. Descansa, meu filho. Mas e o que eu vou fazer com os meus instintos? Vamos agora levar o morrer de Jesus em nosso corpo, até que a revelação do Senhor nos manifeste a graça de toda a riqueza da sua bondade e tolerância, ignorando que a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Dá para descansar? Dá. Dá. Nós temos um Deus que não perde partida. Aquele que começou a boa obra, há de completar. Nem que ele nos leve a muitos quebrantamentos, a muitas decepções. Eu tenho sido quebrado, irmãos. E ultimamente o Senhor tem me dado nojo de mim mesmo. Como é bom, eu não sei onde quem é esse carro que está apitando, mas tem um carro aí apitando. É capaz de ser o inimigo do outro. Queridos, portanto, se já ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado. A única vez que a minha Bíblia e a sua Bíblia diz que Cristo esteve de pé, a única vez foi na hora que Estevão chegou lá. Quando Estevão viu os céus abertos, estava sendo apedrejado, aquele mundo de pedra sobre ele, e ele diz assim, nas tuas mãos entrego o meu espírito, não imputes a essa turma os seus pecados. Aí o céu se abriu e ele disse, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé. A elegância do nosso Salvador sentado é tão bonita que quando ele vai receber um dos seus, ele fica de pé. Ele está sentado lá, intercedendo por nós, que a missão dele hoje é intercessória. A missão salvífica já foi realizada, agora tem a missão intercessória, ele intercede por nós. Ele agora fica de pé elegantemente para receber e dizer assim, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que eu preparei desde a fundação do mundo. Entra, meu filho. Esse Deus está chamando por você e por mim. Não tem outro caminho. Agora eu quero dizer o seguinte, eu não sou de fazer apelo, mas eu queria que você baixasse sua cabeça hoje aqui. Você que nunca recebeu a Cristo como o Senhor da sua vida, e o recebesse como um ato de fé. Eu não quero ser um religioso, eu quero ser um filho. E eu recebo Jesus no meu coração hoje. Eu quero receber o Senhor. E depois, se você quiser tratar desse assunto, você pode tratar com um dos irmãos que são filhos de Deus, sobre a sua decisão de ter recebido a Jesus Cristo no seu coração. Curve sua cabeça.
Amado Pai, eu quero te agradecer profundamente pela tua bondade e paciência e tolerância, sabendo que é este caráter imutável do Senhor que nos leva ao arrependimento. Tu sabes produzir o verdadeiro arrependimento nos corações. E aqui estamos como povo, carentes da manifestação do teu Espírito. Tu vens fazer uma obra no coração de cada um de nós. Dá-nos a certeza de que nós fomos aceitos em Cristo Jesus. Dá-nos a certeza de que a obra do Senhor Jesus é suficiente para a nossa salvação. E pela fé na tua palavra, nós recebemos a pessoa de Cristo e os efeitos da sua obra em nossas vidas. Agradecemos-te, porque tu não és Deus que muda de opinião, porque tu és um Deus eterno e imutável, e que nos aceitas de modo perfeito e completo em Cristo Jesus. Aqui está este povo é teu, nós somos teus, nós somos ovelhas do teu pastoreio e queremos ser governados pela tua vontade. Pai, obrigado por esta noite, pela obra que estás fazendo em cada um de nós, para que em tudo Cristo seja glorificado. E é no nome dele que nós oramos. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.